Então, assim, não é uma grande causa, não vai impactar várias pessoas, mas aquela vida vai ser muito impactada. As brigas societárias mais difíceis de resolver são justamente empresas familiares. Claro. Né? Justamente empresas familiares. Pode imaginar que alguém se tornou juiz meio sem querer. Eu acho curioso também, porque eu não tinha esse sonho, até uma situação longe. Inatingível assim, naquele momento. Naquele momento lá. Mas assim, é muito difícil. Né? Eu acredito que hoje teve talvez até mais difícil. E são muitas horas de estudo. Bem-vindos a mais um episódio do Em Xeque Mate Talk Jurídico. Aqui recebemos peças interessantíssimas para o nosso tabuleiro. Pessoas que são relevantes no mundo jurídico e também no mundo dos negócios. Eu sou a professora Cristiane Pauli. Sou o professor Pedro Hermes e aqui no nosso tabuleiro a gente traz carreiras jurídicas, temas importantíssimos, direito, sociedade. E o tema de hoje, professora Cris, é o tema de direito empresarial. Né? É verdade. Com um convidado muito especial, o doutor João Marcelo Barbiero, juiz da Vara Regional Empresarial de Passo Fundo, não é? Verdade. É um prazer, doutor, recebê-lo aqui. Eu já estava com o currículo aberto, mas a gente vai contando do currículo do doutor, que ele mesmo vai contar da história dele. É um prazer lhe receber, doutor João Marcelo. Boa tarde, boa noite a todos. É um prazer aqui estar conhecendo. Eu venho conhecer o Recanto Maestro, vou conhecer a faculdade que vocês têm aqui e é um prazer estar aqui, prazer poder conversar com vocês e conversar também com a unidade acadêmica, que daqui a pouquinho a gente vai para lá. Verdade. Professor, para nós foi uma grande honra quando a gente soube que bateu a agenda, que a sua agenda também não é muito fácil, né? Hoje, por sorte, o direito empresarial, desde que nós temos as varas especializadas, ele ganhou um outro foco, né? E a gente consegue perceber cada vez mais eventos, vocês juízes sendo solicitados a todo momento, porque todo mundo quer saber um pouco mais desse mundo que para nós aqui no Rio Grande do Sul, na proporção que ele está hoje, ele é um mundo novo. Né? Nós sabemos que é um grande desafio atuar com temas que são tão relevantes, porque as pessoas, às vezes, têm a falsa ilusão de que o direito empresarial ele vai envolver só essas questões que hoje estão tão na mídia de insolvência, mas, na verdade, vocês estão ali com problemas societários que, às vezes, se aproximam ao direito de família, no sentido de empresas familiares e questões que aparecem para vocês. E aí, doutor, a gente vai começar querendo saber lá do início. A gente quer saber do doutor João Marcelo, antes de entrar na graduação, se passava pela cabeça dele fazer direito ou se o doutor João Marcelo pensava em seguir um outro rumo e como é que ele caiu aí no curso de Direito. Essa é uma história bem interessante. Eu sou natural de uma cidade pequena, Ronda Alta, que é próximo a Passo Fundo, onde jurisdiciono hoje. E, na verdade, não tinha, assim, o sonho de fazer direito. A minha irmã mais velha se formou aqui em Santa Maria, né? As duas, aliás, se formaram aqui em Santa Maria. E a minha irmã mais velha era dentista, se formou, era odontóloga, né? Cirurgia dentista. E uma das ideias que eu tinha era também ser dentista, ser cirurgião dentista. Até nas últimas férias, antes de fazer o vestibular, eu fui para a casa dela, já era casada, morava em outra cidade, e fui para lá e acompanhei um pouco ela lá, e não gostei muito daquele ambiente todo lá, da odonto, e aí fui para me organizar para fazer o vestibular. Bom, e daí sobra o quê? Aí, pensando, e por exclusão, eu fui para a área do direito. Eu não tinha, ao contrário do doutor Cássio, que estava conversando há pouco com vocês aqui, eu não tinha ninguém na área do direito na família. Meu pai é agricultor, hoje aposentado, né? Já está com a idade avançada, e a mãe, família toda de empresários do comércio, a vida toda. E eu me criei nesse meio.
Na verdade, eu fui o primeiro da família a fazer direito. Hoje eu tenho um primo que é promotor de justiça, tem mais alguns que são advogados, né? Mas eu que desbravei. E me recordo muito bem que a época que eu fiz o vestibular, a gente preenchia um formulário, né? Lá na UPF, em Passo Fundo. E aí eu preenchi aquele formulário, preenchi todo, era um enorme de um formulário, eu preenchi aquele formulário e só deixei o código e o nome do curso ao final, porque eu estava decidindo ainda se eu fazia direito ou odontologia. Ainda bem que eu escolhi o direito, porque não gostaria de ser meu paciente em hipótese alguma. E como entra o concurso público para juiz nesse caminho todo? Pois bem, é outra... não era um sonho ser magistrado. Na verdade, eu queria... Eu tinha muita curiosidade de aprender. Quando eu entrei na faculdade, os anos iniciais, eles são um pouquinho mais monótonos, né? Mas do meio da faculdade para frente, eu tinha muita sede de aprender. Aquela época... Eu me formei, aqui já vou denunciar a idade. A gente não consegue mais não fazer isso. Não consegue mais. Eu fiz faculdade em Passo Fundo de 1990 a 1995. Então, naquela época, a gente pesquisava na biblioteca, né? A gente tinha acesso a alguns livros que a gente comprava, mas, na verdade, a maioria das pesquisas a gente fazia na biblioteca. Que não era lá essas coisas, mas era o que a gente tinha. Então, muita vontade de aprender. E terminando a faculdade de Direito, eu terminei... aquela época tinha a Laura... Não sei se hoje em dia tem ainda a Laura Acadêmica. Tem vários cursos ainda. Pois é. E aquela época tinha e eu terminei ganhando essa Laura Acadêmica e o prêmio, enfim, que se tinha era uma bolsa de estudos na Escola do Ministério Público em Porto Alegre. Olha só. E não havia curso... Naquela época não havia curso online, era só presencial. Pois bem, fui para... a Escola do Ministério Público em Porto Alegre. E comecei os meus estudos lá, bastante focado no direito penal e processo penal. E aí começou a surgir, a ideia era porque eu me formei muito jovem, né? E a ideia era aprender um pouco mais para depois me lançar ou na advocacia ou em alguma carreira pública, concurso. E... abriu o concurso para a magistratura, isso foi em 1995, eu fui a Porto Alegre, e início de 96 abriu esse edital do concurso para a magistratura. 1 ano de formado. 6 meses. 6 meses de formado. E aí eu me inscrevi até... Um amigo que me falou, eu nem fiquei sabendo, não tinha internet, né? Então era tudo pelo diário. E um amigo meu que estava aqui era concurseiro mais antigo, vai abrir. Mas eu não vou fazer, porque eu preciso terminar, concluir, estudar mais um pouco. Não, mais fácil para você ver como é que é. E aí fui fazer a prova. Quando eu fiz a prova, eu saí da PUC, me lembro até hoje, peguei aquele transporte vermelho que tinha em Porto Alegre, te lembra? Não era o ônibus, era... Não, eu sei. A van. Era uma van vermelha que tinha lá. Nem sei se tem ainda em Porto Alegre isso. Acho que não mais. E voltando de lá, eu pensei cá comigo, mas não é tão difícil assim como falavam. Mas também, eu disse, olha, como eu devo saber pouco, para mim, claro que não vai ser difícil, porque, enfim, eu não vou me aprofundar tanto. E... terminei passando nessa primeira etapa e as coisas foram acontecendo. Daí, depois de formado lá, foi uma busca grande, assim. Aí eu fiz um curso na Ajures também, né, na Escola da Magistratura, em Porto Alegre. E as coisas foram acontecendo até que terminei optando pela magistratura, porque depois eu terminei fazendo um concurso para o Ministério Público, passei primeira etapa, fiz auditor externo do Tribunal de Contas, passei primeira etapa, e aí abandonei aqueles e segui na magistratura. E hoje, se você me perguntar se eu faria de novo, agora de caso pensado, faria tudo de novo. Não me imagino trabalhando do outro lado do balcão ainda, né, por assim dizer.
Agora, é uma história curiosa imaginar que alguém se tornou juiz meio sem querer, né? Porque isso exige, geralmente, a gente sabe que é um dos concursos mais difíceis, né, doutor? E é. Então, imaginar que a tua trajetória te levou por esse caminho é algo muito, muito diferente, muito, muito interessante. Eu acho curioso também, porque eu não tinha esse sonho, até achava uma situação longe, inatingível, assim, naquele momento. Naquele momento lá. E na verdade, as coisas foram acontecendo, mas assim, é muito difícil. Né? Eu acredito que hoje teve talvez até mais difícil. E são muitas horas de estudo. A gente praticamente, o concurso demorou mais de ano. Aquele ano, para mim, foi um ano de estudos, basicamente. Porque a gente saía da faculdade na época... claro, você não tem aquele aprofundamento só na faculdade, você vai aprofundando depois os teus estudos. Então, faltava algumas coisas assim, mas acho que era para ser. Né? E como digo, hoje não me imaginaria e percorreria o caminho todo de novo. Que lindo! E nessa trajetória, assim, doutor, como foi quando você assumiu pela primeira vez? Muita insegurança, muita angústia. Como foi isso? Ou foi algo muito natural? Como é que tu te sentiste sendo colocado? Sou juiz, e agora? E agora? Pois bem, na verdade, eu passei no concurso público, eu tinha 24 anos. Aquela época, a gente não tinha a necessidade dos 3 anos. Logo em seguida, eu acho que alguns anos depois, é que eu não me recordo agora de datas. Então, nós estamos falando de 1997. Tu estavas com 2 anos de formado e assumindo. 1 ano e 11 meses, quando eu tomei posse em Porto Alegre, quando tomamos posse, a minha turma de concurso. E aí, no mês seguinte, a gente tomou posse, ficou em Porto Alegre um tempo para fazer um breve curso lá na corregedoria, acho que 2 ou 3 dias, eu nem me recordo. E aí a gente escolheu a comarca, ganhou um tempo para ir se organizar e tomar posse na comarca. Acho que eram 15 dias que a gente tinha para se organizar. E procurar casa para morar, enfim. E aí eu assumi, na minha primeira comarca, foi a comarca de São Valentim. Eram as comarcas de entrância inicial que tinham para nós naquela época. Única. Vara única. E ali, não sei se conhece, próximo a Erechim. Claro, claro. É uma comarca bem pequenininha. E foi ali que eu assumi. Mas não de maneira inquietante, com certeza, porque é um desafio novo. A gente sabia muito da teoria e muito pouco da prática. E eu observava o professor Cássio falando que depois de muito estudar foi advogar e era um mundo totalmente diferente. Eu tinha advogado muito pouco e você não aprende a julgar, não aprende a ser juiz sem ser juiz. Você precisa trabalhar, você precisa ter o dia a dia, você precisa... na verdade, a magistratura ela não é feita só de grandes causas. Né? Muitas vezes a gente faz muito mais diferença num pequeno problema familiar que você resolve numa audiência do que uma belíssima decisão com citações doutrinárias, com o louvor que ganha do tribunal quando vai analisar. Então, na verdade, a magistratura se constrói o dia a dia. Quanto menor a localidade que você se encontra, mais você termina tomando conhecimento dos problemas e da forma como esses problemas são vistos naquela comunidade. A gente, naquela época, não tinha internet. A pesquisa que a gente tinha que fazer também era tudo pelas revistas de jurisprudência dos tribunais e depois, é até engraçado falar para os alunos, enfim, para os jovens de hoje, a gente tinha jurisprudência, não sei se a doutora é desse tempo, em disquete. Né? Então, é uma coisa inimaginável hoje. Então, assim, é inquietante. A gente até
um pouco antes de começar o podcast, eu contava uma situação muito engraçada. A teoria a gente estava pronto para julgar grandes casos. Mas antes de julgar os grandes casos, a gente tinha que administrar nossa pequena comarca. A gente tinha que organizar a compra do café, o dia a dia daquela comarca. A gente tinha que interagir com prefeitos municipais, com Câmara de Vereadores, enfim, isso ninguém ensinou. A gente foi aprendendo na prática, mas é enriquecedor. Eu sempre digo para os colegas, principalmente os mais jovens que entram, agora, alguns mais jovens são designados para as comarcas maiores, como Passo Fundo. A experiência de uma comarca com vara única, onde você trabalha em todos os processos, ela é enriquecedora, tanto para a vida quanto para a carreira. E nessa linha, doutor, porque muitas vezes o aluno ele quer ser juiz, ele tem aquela figura do juiz, eu quero seguir essa profissão. E na visão do senhor, dessa sua experiência, desses anos todos, e agora na vara especializada, qual que é o maior prazer para o senhor no exercício da profissão de juiz, se o senhor pudesse sintetizar, e qual que é o maior desafio de um juiz? Eu vou começar pelo desafio. Eu acho que o maior desafio... O magistrado é uma pessoa, salvo no colegiado, né, nos tribunais, o magistrado é uma pessoa só. Né? Eu recebo a petição lá muito bem elaborada do advogado, com vários argumentos. Eu ouço a parte contrária. Aí a doutora Cristiane, que é administradora judicial, dá um belo parecer lá no processo. E com aquilo tudo Bom, agora chegou a minha vez. Eu vou ler aqueles argumentos e eu vou verificar quem é que tem razão sob a minha ótica, né? Porque a gente muito se fala de inteligência artificial e eu fiz já 2 capacitações em inteligência artificial. É uma bela ferramenta, mas nada substitui o senso, a percepção humana, e acho que não vai substituir. Então, quando se fala em a inteligência artificial, não vai mais precisar de advogado, não vai mais precisar de juiz, não vai mais precisar de promotor, me parece que estamos bem, a não ser que mude muito, mas estamos bem distantes. Né? Sexta-feira, a última, eu estava em Porto Alegre justamente participando de uma capacitação do tribunal. É uma ferramenta, mas em hipótese alguma você vai jogar o caso ali para dentro e vai sair uma decisão. A decisão é do magistrado. Então, eu vejo esse o maior desafio. E ainda quando nós temos todo o arcabouço probatório para decidir, entre aspas, mais fácil. Mas a gente decide a todo momento, né? Eu agora estou na especializada, mas ainda faço plantão. Então, chega aquela petição agora a gente está tendo um número de feminicídios e de violência doméstica que a gente vê crescente aqui no Rio Grande do Sul, o 23º caso. 23º foi essa semana. Então, assim, é uma coisa assustadora e a gente trabalha no plantão. Há 2 semanas atrás eu estava no plantão. O que eu recebo? Eu recebo uma informação, um depoimento e nada mais. E daquilo ali eu tenho que ter a percepção, eu vou tirar aquele suposto agressor de casa, mas e se na verdade não é bem assim? Então, o momento de julgar, né, eu acho que é o maior desafio, essa solidão de julgar. E a maior satisfação até a gente, quando falava antes, claro que é muito satisfatório estudar e decidir um grande processo, mas sentar numa sala de audiências e daqui a pouco resolver um problema que está afligindo aquelas pessoas na hora, através de um acordo, através de uma decisão que vá fazer diferença na vida daquela pessoa é importantíssimo. Eu tenho vários casos, eu me lembro que, eu acho que, não sei se eu fui um dos primeiros. Eu não sei se os senhores lembram da questão relacionada ao nome social. Claro. Quando começou a aparecer. Eu recebi um pedido, era na condição de diretor do foro em Passo Fundo. Eu recebi um pedido na direção de alteração de nome de uma menina. Eu não me lembro agora o nome. E para alteração do nome social, e me narrava a petição que ela já estava em processo de
modificação, para modificação de gênero, né? E já fazendo acompanhamento psicológico e tal. E eu recebi aquele pedido e depois de instruir, enfim, a gente ouviu os depoimentos e eu me recordo que quando essa menina entrou na sala de audiências, não era um menino, era uma menina, efetivamente. E na sala de aula, o professor, ela era universitária, lá da UPF, o professor chamava pelo nome. O que estava na chamada. Exatamente. O que estava na chamada, como tem que ser. Né? E aí, hoje se fala muito de inclusão, mas isso faz mais de 10 anos, deve fazer uns 15. Né? E eu me lembro que essa foi uma decisão que eu prolatei com satisfação eu deferi o pedido. Mudou a vida de uma pessoa, com Mudou certeza. a vida de uma pessoa. Então, assim, não é uma grande causa, não vai impactar várias pessoas, mas aquela vida vai ser muito impactada. Então, assim, isso são várias. No direito de família tem muito. No direito empresarial também. Né? A doutora falava das questões de direito societário. Efetivamente, as brigas societárias mais difíceis de resolver são justamente empresas familiares. Claro. Né? Justamente empresas familiares. Eu até, há 2 semanas atrás, fazia uma instrução, uma briga homérica, de um lado um irmão, de outro lado a irmã e a mãe. Né? Uma outra, no final do ano passado, uma instrução também. Né? Então, assim, 80%, até mais, acho que 90% das discussões societárias que eu tenho tramitando lá no Juizado Empresarial de Passo Fundo envolvem empresas familiares. Claro. E isso é algo, né, doutor, que coloca uma responsabilidade muito grande no juiz. Nós comentávamos, recebemos aqui, não sei se o senhor conhece o doutor Alejandro, que está na corregedoria. Sim, conheço, claro. É um grande amigo meu, né, o doutor Alejandro, e nós recebemos ele aqui no podcast, nós conversamos muito, e eu me recordo que me marcou muito naquele dia o quanto ele falou da pressão do senso de justiça. Porque quando tu tens um processo, tu tens 2 pessoas tendo certeza absoluta que a razão está com elas. Sim. Então, elas depositam no magistrado a declaração de que o que elas entendem era o correto. E, às vezes, o senhor vai se ver numa situação de dizer, não, só um pouquinho, nem você, nem você. Nós temos um meio termo aqui. O caminho é outro. O caminho é outro, nem esse que tu estás mostrando, nem esse. E isso, eu me recordei muito do Alejandro dizendo dessa noção de justiça que, às vezes, as pessoas têm, que ela não é tão simples assim. Não. E que, para vocês, isso é mais um caso. Por isso, eu não me surpreendo com a sua fala sobre a IA, porque tenho certeza que o senhor não seria o profissional que largaria lá na mão da IA uma decisão por saber do impacto que isso tem. E a gente vê, né, doutor? Eu não sei a sua opinião sobre isso, eu queria lhe ouvir. Mas eu já vi algumas notícias de alguns magistrados, porque em todos os meios nós temos a questão ética presente e flexibilizada em todas as profissões. Não seria diferente na magistratura. Eu andei vendo notícias de magistrados que foram afastados ou tiveram que prestar muitos esclarecimentos acerca do uso irrestrito da IA, né? Da IA. Na verdade, eu falava que estive num treinamento em Porto Alegre, era justamente o treinamento fornecido pelo Tribunal de Justiça. Nós temos algumas ferramentas de inteligência artificial em uso hoje no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A Gaia é o nome da nossa inteligência artificial. Ajuda, né? Claro. Faz resumo de processos, resume otimiza o tempo, né? Resume a audiência. Como eu disse, é uma ferramenta, não é o juiz. A inteligência artificial, ao meu ver, em hipótese alguma, ela substitui o olhar humano. Eu acho que aquela percepção... Porque uma decisão, ela não é formada só... da interpretação das leis, ela traz a bagagem desse magistrado que está decidindo. Por isso que no direito, a gente diz que o direito é tão bonito, as discussões jurídicas são tão bonitas, porque muitas vezes a gente tem 2 ou 3 lados muito bem defensáveis, com argumentos muito fortes, né? E chega aquela questão no tribunal e a gente, em primeiro grau, tem que decidir, e o tribunal tem que decidir e tem que tomar um caminho, né? Ou como a senhora falou, um meio termo desse caminho. Mas eu acho que essa dialética é que torna tão rico o direito, e não vejo como ser substituída por uma inteligência artificial. Talvez o futuro queime minha língua, mas por enquanto eu acho que ainda não. Cris, olhei para o tempo e o tempo corre, o doutor está sendo esperado em outro auditório aqui, a gente querendo mais e mais. Mas uma última pergunta, eu acho que é válido.
pela sua experiência, sua trajetória, qual que é o maior conselho que o senhor daria para um jovem estudante de Direito, assim? Que aproveite o caminho. A gente sempre traça objetivos na vida, né? A gente pensa alcançar determinada posição, enfim, profissional, no aspecto pessoal, e a gente às vezes esquece, e eu em algumas vezes esqueci, né? E não quero esquecer mais. A gente tem que aproveitar o caminho, aproveitar o processo. Tá? Então, o estudante aproveite a faculdade, sugue dela tudo o que puder, conviva com seus colegas, porque, embora a gente hoje tenha a facilidade do grupo do WhatsApp, tenha a facilidade da rede social, aquele convívio diário que a gente tinha com os colegas não vai existir mais. Com alguns, até por alguma proximidade profissional, até a gente pode conviver. Mas é um convívio diferente. Então, aproveite, estude. Esse é o momento que a pessoa está ali para aurir tudo que for possível de conhecimento, sem ainda ter a responsabilidade, o peso da responsabilidade profissional. Então, se eu tenho algum conselho para dar, é isso. Estude, aproveite as relações, aproveite o que a faculdade te oferece e aproveite muito bem o caminho, aproveite muito bem o processo, porque ele é tão ou mais satisfatório, vai te trazer mais felicidade do que o próprio objetivo alcançado. Doutor, essa sua frase, para mim, ela é muito importante, porque tem uma coisa que eu falo sempre para os alunos, eu gosto muito de música. E tem uma música que o Paulinho Mosca canta, que ele fala da seta e do alvo. E aí ele começa a fazer uma narrativa dizendo que a gente tem uma meta, que é uma seta que vai para o alvo, mas que às vezes o alvo não espera porque a gente se perde no caminho, porque não aproveita, porque esquece que tem também família que precisa viver e que se a gente tem uma meta, a gente tem que chegar nela, mas olhando para o lado também, não só para ela, porque o lado acontece. Então, achei muito lindo. E sim, Pedro, eu vou parar de falar também, mas eu queria um pouco mais ouvir o doutor João Marcelo. Foi um prazer lhe receber, doutor. Prazer é todo meu, fico sempre à disposição. Fui muito bem recebido aqui por vocês. Vamos para outro compromisso daqui a pouquinho, então. Vamos lá. Muito obrigado, doutor. Tenho certeza que para os nossos ouvintes realmente foi a primeira aula magna, porque depois a gente vai também ter a nossa segunda aula magna temática, né, sobre direito empresarial também. Verdade. Então, agradecer, então, os nossos ouvintes, agradecer ao doutor João Marcelo, agradecer a tua presença aqui, né, Pedrinho? Eu vou dizer o mesmo dessa vez também, né, Cris? Para não contrariar, mas também de modo muito especial, Antônio Meneghetti Faculdade, Fundação Antônio Meneghetti, também pelo incentivo e pelo apoio neste podcast. Até mais.